Olá pessoal, boa tarde, Hoje sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Estamos começando nesse exato momento mais uma videoaula diretamente da plataforma iônica da FTD. De acordo com o nosso cronograma de aulas, hoje, sexta-feira, nós temos aula de matemática e arte. Na última terça-feira, na aula de matemática, nós estudamos as unidades de medidas de capacidade, o mililitro e o litro. A capacidade, a medida de capacidade se refere à quantidade que um determinado recipiente é capaz de comportar de líquido, certo? E hoje nós vamos estudar outras unidades de medidas. Hoje nós vamos estudar as unidades de medidas de massa. O grama, o quilograma e a tonelada. O grama é a menor unidade de medida de massa. Depois do grama, nós temos o quilograma. E depois do quilograma, a tonelada. Para a gente entender melhor, a gente precisa partir do seguinte princípio. 1 quilograma, que é representado por kg, equivale a 1000 gramas, que é representado por G. E uma tonelada, que é representada por T, ela equivale a 1000 quilos. Ou seja, para que eu obtenha 1 quilo, eu preciso juntar 1000 gramas. Para que eu obtenha 1 tonelada, eu preciso juntar 1000 quilogramas. 1000 quilos, certo? E para a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto e conhecer mais a fundo a temática, eu convido você que está aí do outro lado da tela a abrir o seu módulo na página 155. Lá, vocês vão ver logo no início da página o seguinte título: Medidas de massa. Vamos lá. Estou aqui com o meu módulo em mãos. Como eu falei para vocês, aqui na página 155, no início diz assim: medidas de massa. Muitas vezes, no convívio popular, no convívio social, as pessoas confundem muito o que é peso e o que é massa. Ou seja, peso com massa ou massa com peso. Mas vamos entender melhor o que são massas, o que é essa massa e a medida. Tá? O quilograma, kg, e a tonelada, T, são unidades de medida de massa padronizadas. A tonelada, por exemplo, é utilizada para expressar grandes massas, como a de um elefante africano. Ou seja, quando eu for pesar algo que é muito grande, eu vou usar logo a unidade de medida tonelada, para evitar usar a unidade de medidas menores e dificultar o reconhecimento da massa desse corpo que está sendo medido. Certo? O elefante africano é o maior mamífero terrestre, podendo atingir massa de aproximadamente 6 toneladas. Ou seja, um elefante pode chegar a pesar 6.000 quilos. Este animal consome diariamente até 225 quilos de folhas, de plantas e árvores. Aí ao lado nós temos a imagem de um elefante africano. Outra unidade de medida de massa padronizada é o grama, representado por G, geralmente utilizada para expressar pequenas massas, como a de um arara azul de liar, que pode atingir uma massa de 940 gramas. Aqui nós temos a imagem de um arara azul de liar. Aí vamos lá, nós temos duas questões. Quais unidades de medidas de massa padronizadas foram apresentadas? Nesse capítulo nós vimos
três unidades de medida de massa. A grama, representada por G, o quilograma, representado por kg, e a tonelada, representada por T. Observe algumas equivalências entre essas unidades de medidas de massa. Uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Certo? Segundo, cite outras situações em que utilizamos a tonelada, o quilograma e o grama. Nós podemos utilizar a tonelada para medir um caminhão. O quilograma para medir a nossa própria massa corporal. E a grama para medir um pacote de café, um pacotinho de biscoito, coisas dessa natureza. Coisas de massas menores, tá? As coisas das massas menores, nós vamos utilizar a unidade de medida de grama. As coisas de massa média, nós vamos utilizar a unidade de medida de quilograma, o quilo. E as coisas de massa elevada, nós vamos utilizar as unidades de medida tonelada, o T, certo? Vamos agora à página 156. Na página 156, tem assim: a natureza está em perigo. Vamos lá. Atualmente, várias espécies de animais encontram-se ameaçadas de extinção. O elefante africano, por exemplo, está ameaçado principalmente por causa do comércio do marfim e a arara de Leá pelo tráfico de animais silvestres. Isso significa que, se não houver algumas ações de proteção, essas e outras espécies poderão desaparecer do nosso planeta. Observe outras espécies que também estão ameaçadas de extinção. Nós temos a ararinha azul, a ararajuba, o peixe-boi, o tatu-bola e o tamanduá-bandeira. Muitas espécies de animais já foram extintas do planeta. Por isso, é necessário preservar as espécies que ainda existem, pois cada uma delas tem sua importância na natureza. Esse texto informativo foi para a gente entenda a questão da importância, né? Já no início do nosso texto, do nosso assunto de hoje, envolveu-se o elefante e a arara azul, dois animais em extinção. É importante também que, além de nós nos preocuparmos com as questões matemáticas, estejamos atentos à preservação e ao cuidado com o meio ambiente. Pois bem, aí na página 157, nós temos a nossa atividade, certo? Primeiro nós temos um dicionário, onde vocês vão marcar se ele é menor do que 1 kg, igual a 1 kg ou maior que 1 kg. Depois nós temos uma carreta, um celular, uma bicicleta e uma motocicleta. Aí vocês vão circular a medida de massa mais aproximada delas, certo? Essa atividade, ela vai da página 157 até a página 163. Certo? Da 157 até a página 163. Para que vocês respondam com eficiência às atividades, é importante vocês estarem sempre atentos a essa ordem crescente das variáveis, aliás, desculpem, das unidades de medida. A menor de todas é o grama. Depois do grama tem o quilograma. Depois do quilograma nós temos a tonelada. O grama a gente vai utilizar para medir a massa de objetos e utensílios que pesem menos de 1 quilograma. O quilograma nós vamos utilizar para medir a massa de objetos e utensílios e diversas coisas que possuam até 999 quilos. E a tonelada nós vamos utilizar para realizar a medida de elementos que possuam de 1000 quilos acima, certo? Aí nós temos que entender que 1 quilo é igual a 1000 gramas.
E 1 tonelada é igual a 1000 quilos, certo? Vocês devem observar isso para que consigam responder com eficiência, não é? As atividades, tá certo? Vamos agora para a disciplina de arte. Essa semana em arte, nós vamos fazer algo que já há algum tempo nós não fazemos. É a semana de expressar aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós imaginamos, aquela habilidade que nós temos dentro de nós. Nós vamos trabalhar essa semana o desenho livre, tá? Você vai escolher um desenho, seja um animal, um objeto, o que for. Vai desenhar, vai dar um lindo colorido a esse desenho. No nosso encontro diário pelo Google Meet, logo mais às 15 horas, você vai partilhar conosco o desenho que foi produzido. E a partir desse desenho, você vai nos explicar o motivo por que você escolheu aquele desenho, por que aplicou aquelas cores, o que é que você acha interessante no desenho e por quê. É muito importante que todos vocês participem desse momento. É um momento em que vocês vão poder colocar um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo, do que vocês sabem, pensam e sentem para fora, por meio do desenho. Então, eu quero dizer que eu conto com a participação de todos vocês, para que a gente possa partilhar inúmeras criatividades uns com os outros no nosso encontro diário pelo Google Meet. Desejo a vocês uma boa aprendizagem e, desde já, um bom final de semana em família para todos. Que Deus os abençoe e até logo mais às 15 horas pelo Google Meet no nosso encontro diário. Lembrando, fiquem atentos, eu vou dizer agora. E o nosso encontro diário no Google Meet é de 3 às 4 da tarde, ou seja, das 15 às 16. Mas a partir de 1 hora, tá? 1 hora da tarde, ou seja, 13 horas, eu já estou disponível pelo WhatsApp para a tirada de dúvidas. Outra coisa é dizer para vocês. Vamos evitar estar respondendo a atividade na hora do Google Meet, porque a aula tem sido disponibilizada logo cedo, havendo tempo hábil para que vocês possam responder a atividade antes do horário de iniciar o nosso encontro diário. Certo? Fica aí a dica e preste a vocês que fiquem atentos a ela. Boa aprendizagem! E até mais! Nos encontraremos às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, pelo Google Meet, se Deus quiser. Tchau!